E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje eu vou fazer um tutorial de como eu crio conteúdos aqui no YouTube utilizando o PowerPoint. Bom, vou fazendo esse vídeo a pedido de um amigo, então vamos começar aqui. O foco do vídeo vai ser em cima desses tópicos. Como criar arquivos em formato 1080 por 1080, 1920 por 1080, 1080 por 1920, como digitar equações no PowerPoint, como criar ilustrações, como importar ilustrações do GeoGebra para o PowerPoint, e como exportar os arquivos. Tá, primeiramente vamos abrir um novo arquivo, caso você já tenha abrido aí o GeoGebra, vocês vêm em novo, arquivo branco aqui. Normalmente eu dou um Ctrl T aqui, seleciono tudo e deleto. E aí eu vou para a parte da configuração do tamanho do arquivo. Eu venho aqui em Design, depois vocês vêm aqui na parte de preferência, tá? Slide tamanho personalizado. E aqui na largura, vai depender daquele projeto que vocês querem. Primeiramente, 1080 por 1080, que normalmente são aquelas publicações no Instagram, formato quadrado. Tá? Clica aqui, dá um Ctrl A, ou basta selecionar mesmo o cursor do mouse, digita 1080 e na frente coloca PX. Fazendo isso, aperte Tab, já vai para a próxima caixinha e fica selecionado. Digite novamente 1080 e coloque na frente PX. E só dá um OK, garantir o ajuste e beleza, temos aí o formato quadrado. E aqui vocês podem digitar as suas equações de acordo com aquilo que pretendem publicar aí no Instagram de vocês ou em outro lugar. Tá, beleza. Como que insere uma equação aqui? Mas antes disso, essas guias aqui, elas auxiliam bastante na diagramação aqui do arquivo. Primeiramente, como que elas aparecem? Se elas estiverem desativadas, nesse caso, vocês cliquem com o botão direito em cima do slide, vem aqui em grade guias e vem na parte de guias. Normalmente elas aparecem uma centralizada, as duas aparecem centralizada, uma na horizontal e outra na vertical. E se vocês querem duplicar essas guias, posicione o cursor em cima da linha até ela ficar com esse formato, aperta Ctrl e arrasta para o lado que você quiser. Quero colocar uma guia em cima, outra embaixo, então eu posiciono o cursor aqui, aperto Ctrl e arredo para cima. Depois, essa aqui já está disponível. Arredo para baixo. E com o auxílio da minha régua aqui, eu determino onde eu coloco cada uma delas. Tá? E vocês podem fazer a mesma coisa. Caso vocês não queiram visualizar essas guias, basta vir aqui na parte de guias e selecionar. Normalmente, é bom deixar selecionado, que facilita na construção. Beleza, como que insere uma equação aqui? Basta vir cá na parte de inserir, na guia inserir, link em caixa de texto e aí selecionar e arrastar. Fazendo isso, temos a equação. É importante você digitar alguma coisa aqui para que a caixa de texto não suma. E aí, vem cá nas configurações, mudar a fonte, tamanho, de acordo com aquilo que o seu projeto pede. Eu gosto de usar a fonte Elmat. Um segundo, apareceu. Tamanho da fonte, clique em cima da caixa de texto. Tamanho da fonte, normalmente eu coloco 23 ou 25, vai depender muito do projeto. Beleza, temos aí a nossa caixa de texto. E como que insere a equação? Basta apertar a tecla Alt igual, vai aparecer essa caixa aqui de digitar a equação. E aqui em cima temos várias opções de símbolos matemáticos. Aqui temos mais opções, tá? E do lado direito aqui temos outras opções. Basta ir clicando e vendo as possibilidades que vocês têm aí, tá? Exponenciais, a parte de radicais, parte para cálculo, se for do interesse, parte de somatórios e por aí vai. Basta ir clicando nessas opções e utilizando. O recurso de equações do PowerPoint ele é limitado, tem tanta coisa comparado ao LaTeX, né? Eu acho que o LaTeX nesse sentido ele é superior aos programas da Microsoft, nesse sentido, do Office. Porém, eu gosto de criar aqui porque me dá mais recursos de animações. Então vamos lá, como que eu digito uma equação aqui? Vou pegar uma equação do primeiro grau aqui e já resolver ela com vocês utilizando algumas animações. Então vamos pegar essa equação aqui. 2x
mais 10 igual a 20. Equação simples resolvida. Tá aí. E aí, como que eu duplico essa equação? Eu aperto em cima, Ctrl e arrasto para baixo. Tem uma outra caixa de entrada com a minha equação aqui. Caixa de entrada com a parte de equação. E aí basta selecionar tudo aqui e modificar. E é o seguinte, olha, para quem é da área de matemática, né, que a intenção desse vídeo é para vocês, que basta você ir colocando a resolução. Por exemplo, a gente vai passar esse 10 para cá, então apaga essa igualdade, coloco um igual aqui e coloco o 10 negativo aqui, menos 10 do lado direito. Beleza, isso aqui já foi uma etapa de resolução. E aí, vocês venham aqui na guia animação e aqui vocês têm algumas opções que vocês podem colocar de animação. Normalmente, de uma equação para outra de resolução, eu uso o esmaecer, que é mais simples. Ou vocês podem usar o recurso de apagar também, né? E aqui vocês mudam a orientação para onde vai apagar, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou simplesmente deixa assim. Mas normalmente eu coloco só o esmaecer que já é o suficiente. E a partir daqui, quando você copia essa caixa de texto, ela já vai vir com a animação anterior, tá? Então aqui fica 10. E aí você pode copiar novamente. Passar esse 2 dividindo aqui, apaga. Coloca. Toma cuidado, porque toda vez que eu for digitar o número na minha equação, tem que aparecer essa parte aqui cinza, né? E se eu digitar do lado de fora, ele deixa de estar no campo de equação. Então, se eu digito um número qualquer aqui, veja que muda a fonte. Então, tome cuidado com isso, tá? Tem que estar com essa parte aqui selecionada. Tudo que tiver aqui dentro da parte cinza é equação. Sumiu essa parte cinza, já não é equação mais. Já não está dentro do campo de equações, tá? Então, tome cuidado com isso. Aperta a barra aqui, coloca o 2, aperta espaço e já aparece desse jeito. E aí, Ctrl de novo e arrasta. E aqui fica 5. Beleza, resolvemos essa equação. Se vocês quiserem manter um pouco mais de precisão, começa selecionando de fora, arrasta para dentro, seleciona todas as suas caixas, vem aqui em página inicial e aqui tem algumas opções de organizar isso aqui. Por exemplo, vocês podem vir aqui em alinhar e deixar todo centralizado. Beleza, todas essas caixas estão centralizadas. Vocês podem mudar aqui também a questão do espaçamento entre elas. Clicando aqui, todas estão com o mesmo espaçamento. Só para vocês verificarem como que fica essa animação, deixa eu colocar em tela cheia. Passe clicando, a animação vai aparecendo. Beleza? Então, esse é o processo que eu utilizo para digitar equações. E aí, basta lembrar que tem muitas opções aqui de símbolos de equações. Basta vocês virem aqui em equações e tem uma infinidade de símbolos aí que podem usar de acordo com aquilo que vocês pretendem fazer. Tá, beleza. Esse é o formato 1080 por 1080. Vamos mudar isso aqui para o formato 1080 por 1920, que é aquele formato utilizado em Story, né? Largura de 1080 e altura de 1920. Vocês vão vir em Design, novamente, tamanho do slide, tamanho personalizado, e aqui vamos colocar, selecionar Ctrl A, 1080px, que é a largura, aperta Tab, 1920, que é a nossa altura. Coloca PX novamente. Aperta em OK e clica em garantir tamanho. Veja que o arquivo aqui já deu uma esticada, ficou do jeito que a gente quer. Seleciona tudo aqui, arrasta para cima. Reparem que ficou um pouco pequena a fonte e aí vocês podem vir aqui na página inicial e mudar o tamanho. Normalmente, quando é para esse formato, eu coloco um tamanho aqui de 35 a 40 ou 45, varia muito daquilo que eu estou fazendo. Vou colocar um tamanho de 35. A equação já ficou num tamanho um pouco maior. Elas ficaram desalinhadas. Arreda essa aqui, a última um pouco para baixo. Seleciona tudo novamente e vem aqui em opções de alinhamento. Primeiramente centraliza e depois vem alinhar novamente e faz espaçamento por igual entre elas. Beleza. Com toda selecionada, vocês ajustem de acordo com a caixa de texto, com as guias que vocês colocaram no seu documento. Beleza. E podemos ver a apresentação nesse formato também.
e fica desse jeito. Aqui, como eu não estou criando todo o layout da parte da arte, né? Isso fica escolha de vocês, mas dá para personalizar isso aqui de acordo com aquilo que vocês pretendem fazer. Por exemplo, nos meus arquivos mesmo, eu sempre utilizo um arquivo de fundo, uma imagem de fundo já personalizada, para que em todos eu vou repetir esse padrão. Isso é bem simples de ser feito. Por exemplo, suponha que vocês queiram criar, deixa eu duplicar esse slide aqui, apagar isso aqui. Queiram criar uma imagem de fundo para esse formato 1080 por 1920 para usar em todas as publicações. Eu vou fazer algo bem genérico aqui. Eu vou inserir uma imagem, ou melhor, vou inserir um ícone aqui, uma figura, e fazer algumas modificações. Então vocês vêm inserir, vem aqui na parte de formas, eu vou pegar um retângulo e vou esticar esse retângulo. Esse aqui ficou com as bordas arredondadas, mas dá para deixar assim. Tá, eu vou colocar isso aqui nessa cor azul. Vou dar Ctrl e arrastar, colocar esse retângulo lá embaixo. Opa, foi para o próximo slide. Aqui também vocês podem organizar em questão de centralizar. Venha ficar na parte centralizar. Beleza, está centralizado. E suponho que você queira aqui inserir uma legenda que seja para aparecer em todos os slides que vocês forem fazer. Vem cá na parte de inserir caixa de texto. Clique em cima aqui. E aqui muda o tamanho da fonte, formato da fonte. Vou colocar Belmate de novo, um tamanho de 45. Eu vou colocar exercícios. Suponha que eu estivesse criando já tudo maiúsculo. Beleza? E aqui eu venho cá em centralizar também. E fica centralizado. E vocês podem mudar a cor da fonte. Fica branco. Essa parte de estruturar tamanho de fonte, essas coisas, eu acredito que vocês saibam. Se não souber, muitos tutoriais aí na internet, não é o foco aqui é mais a parte da matemática, tá? De como eu crio essas coisas. Beleza, suponha que eu queira então criar isso aqui como uma imagem de fundo para todos os meus arquivos. Feito isso, ficou bem simples, tá? A parte do layout aqui não, é só para exemplificar mesmo. Então veja bem, como que eu uso essa imagem como uma imagem de fundo para tudo? Eu venho aqui em arquivos, venho em exportar, alterar o tipo de arquivo, salvar como, ou eu poderia em salvar como também, ali na mesma. Vou salvar aqui em downloads aqui, eu vou colocar fundo 001. E aqui eu mudo o formato, vou salvar em PNG. Salvar apenas este slide, só isso aqui. Beleza, tá salvo. Aí veja bem, em design, depois que a imagem foi salva, eu venho aqui na parte de preenchimento. E que tem algumas opções de preenchimento. Preenchimento sólido, tem a parte de preenchimento por padrão ou imagem, no caso aqui imagem. Clicando aqui, eu venho aqui inserir e aí eu tenho onde buscar a minha imagem de um arquivo, imagem de estoque, imagem online, no caso aqui de um arquivo. Estava na pasta download, fundo 001, eu venho cá, abro essa imagem. E que me dá a opção de aplicar para todos os slides. Então clicando aqui, todo slide que eu criar agora, vai aparecer essa imagem de fundo. Então, na nossa primeira aqui, olha, isso aqui é o que a gente tinha criado. Pode até apagar isso. Aquela imagem acabou virando uma imagem de fundo. Vou voltar para cá. Também posso apagar esse retângulo, porque todas as minhas imagens agora estão com aquela imagem ali de fundo. Repare que quando eu seleciono as equações, olha, eu seleciono apenas as equações e não a imagem, que a imagem é um preenchimento de fundo. Tá? Feito isso, quando eu vou na apresentação em tela cheia, eu já tenho aí um design um pouco mais interessante do que só aquela parte em branco. Então esse é o processo que eu utilizo aqui. Tá? Feito isso, se você quiser um novo slide, você pode clicar em novo. Toda vez que você criar um novo slide, ele vai criar
com essa imagem de fundo. Aqui já vem com as caixas de texto automáticas, você pode apagar e inserir onde vocês bem quiserem, tá? Então, esse é o processo que eu faço. Aí, como muda para outros formatos? 1080 e 1080 eu já mostrei, basta vir cá na parte do slide e fazer o mesmo esquema. Fazendo isso agora, essa imagem aqui vai ficar distorcida. Então, para cada imagem, para cada formato, eu sugiro que vocês criem uma imagem de fundo adequada e importem ela como fundo aqui no PowerPoint e utilizem todas as suas produções, tá? Então, é um processo demorado, é um processo assim realmente trabalhoso. Demora se criar toda essa estrutura, ter um padrão aí para todos os seus vídeos, que seja, tá? É basicamente isso. Depois de criado, né, a sua apresentação, como que você exporta esse arquivo? Você pode vir cá, arquivos, ou melhor, você vai vir em arquivos, e vai vir em exportar aqui, você vai alterar o tipo de arquivo. Se você quiser manter no formato PowerPoint, você salva desse jeito, para você alterar depois. Agora, se você quiser em imagens, vem cá em PNG, que é aquilo que eu acabei de fazer, e vem em PNG ou JPEG, vai depender do formato que você quiser, e vem em salvar. Escolhe a pasta, eu vou salvar aqui em Downloads novamente. Repare que aqui eu tenho 3 slides, e aqui da opção todos os slides, apenas este eu vou salvar todos. Tá? Feito isso, aqui está demorando salvar, porque está salvando com a qualidade um pouquinho maior. Tá? Normalmente o PowerPoint também salva em apenas 96 dpi, formato um pouco inferior que está salvando aqui. Deixa salvar, demora mesmo. Enquanto está salvando aqui, eu vou falar o que eu vou ensinar vocês mais adiante. Bom, feito isso, está salvo. Deixa eu só mostrar aqui. Tutorial, pessoal, primeira vez que eu estou fazendo, então relevem aí. Uma coisa é dar aula, gravar os meus vídeos aqui, outra coisa é fazer tutorial. Esse é o primeiro. Então veja bem, eu salvei em Downloads, tá com o nome, não lembro o nome que eu salvei o arquivo. Era para ter vindo uma pasta para cá. Não lembro o nome do arquivo. Cadê? Não sei. Tá como apresentação apenas. Isso, tá aqui. Então, veja bem. Salvei apenas como apresentação. Então, cada imagem dessa aqui está no formato PNG. Então, aquelas slides lá, cada um deles virou uma imagem. Dá para mim utilizar isso aqui para publicar lá no Instagram ou em outra rede social qualquer. Vai depender muito daquilo que eu estou pretendendo fazer, tá? Feito isso, a parte de exportação, ou melhor, de publicação, sabem como funciona. Tá tranquilo aqui, tá? Beleza. Qual o próximo passo agora? Como importar uma imagem do GeoGebra para o PowerPoint? Deixa eu fechar isso aqui. A maioria de vocês aí acredito que conhece o GeoGebra da área de matemática. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Bom, com o GeoGebra aberto, vamos inserir aqui, vamos criar uma imagem aqui, tá? Ilustração. Tem aqui na janela de geometria, ferramentas, tem mais opções. Vou criar um polígono regular aqui. Selecionei a ferramenta, ficar no zero aqui, vou marcar um comprimento de 5 centímetros. Como é um polígono regular, que eu determino a quantidade de lados. Vou criar, no caso aqui, um hexágono. Em 6 vai ter 6 lados e temos o nosso hexágono. Volto aqui na janela de álgebra. Vocês podem exportar a imagem desse jeito. Ela vai ir com essa grade, com essa malha e com os eixos, mas caso queiram exportar apenas a imagem, vocês têm que desselecionar algumas opções aqui. Clique com o botão direito, tira o eixo, botão direito novamente, exibir malha e coloca aqui sem malha. Beleza, temos aí a imagem do jeito que a gente quer. Bom, eu faço a seguinte sugestão para vocês aqui. Esses pontos aqui, quando vocês exportarem para lá, eles são em formato vetorial, então, ou seja, se é uma imagem vetorial lá, então não vai ter como vocês alterarem o tamanho da fonte. Não é uma fonte, então sim uma imagem, então não fica muito interessante. Eu sugiro que faça o seguinte, clique aqui, a Ctrl A, seleciona tudo, botão direito, configurações, e aqui na opção aqui, coloque exibir rótulo,
clique novamente e aí some o rótulo de tudo. Caso vocês não queiram esses pontos, basta vir na parte de básica aqui e não exibir objeto. Mas caso queiram fazer aparecer esse ponto, dá um Ctrl Z e aí temos o nosso hexágono. Como que eu exporto essa imagem então em formato vetorial para importá-la no PowerPoint? Vocês vão vir aqui do lado esquerdo nessas 3 barras. Quem conhece GeoGebra então está um pouco familiarizado com isso, talvez até saiba fazer isso, mas aqui é para quem realmente conhece, mas não sabe desses recursos. Então vai vir cá em baixar como e coloque o formato SVG. Fazendo isso, basta escolher uma pasta para download. Eu vou colocar H001 aqui. E aí já está no formato que eu desejo. Salvar. E aqui no PowerPoint, vamos importar esse arquivo. Deixa eu colocar esse slide em branco. Eu vou vir em inserir imagem do dispositivo e escolho aqui a minha imagem. Reparem que ela veio com um fundo branco. Como que eu elimino esse fundo branco? Toda vez que eu importar uma imagem, vai aparecer essas opções aqui para mim. Tá? E aí você clica aqui em transformar em objeto, converter em objeto, e eu consigo selecionar todas as partes. Clicando na parte do fundo branco, basta deletar, que sobra para a gente apenas essa imagem. E aqui eu consigo redimensioná-la e mudar alguns parâmetros aqui. Por exemplo, a questão da cor. Eu posso mudar a cor dos meus objetos. Posso deixar da cor que eu bem entender, preto, na escala de cinza, verde, azul. Então, posso fazer a alteração aqui que eu bem entender. Vou deixar na cor azul. Reparem que os pontos também mudaram, né? Então, caso eu queira mudar apenas os pontos, eu tenho que clicar na imagem, clicar em cima do ponto, coloco o ponto preto e vou fazendo essas alterações, tá? Isso vai de acordo com a necessidade, com aquilo que vocês querem, né? O projeto de vocês. Para terminar mesmo, então temos aí o hexágono. Né? Eu posso redimensioná-lo aqui do tamanho que quiser, sem perder a questão da qualidade. Daqui eu posso copiá-lo para qualquer outro lugar. Ele vai vir com essas configurações. Na verdade aqui eu acabei copiando apenas o hexágono sem os pontos. Se eu quisesse ter copiado os pontos, eu deveria ter selecionado tudo. Tá? Ctrl C e Ctrl V. Agora veio com os pontos. Pronto, essa é a ideia. Vou fazer mais uma, vou inserir mais uma imagem. No caso agora, vou apagar tudo isso. Vou colocar meus eixos aqui de novo. Eu vou colocar uma função aqui, uma função quadrática. Lembrando que o GeoGebra não aceita a variável x maiúscula, tá? Tem que estar minúscula. X ao quadrado, opa, x elevado a 2 mais 4x. Deixe essa função assim. Vou exportar essa aqui. Aqui eu quero que vocês tomem cuidado do seguinte, olha. Quanto maior o campo de visualização aqui, vai aparecer lá na sua imagem. Então, se você quiser um campo menor, você tem que regular isso aqui. Eu ainda não encontrei outro caminho para determinar o tamanho da imagem que eu quero exportar. Então, esse é o único recurso que eu encontrei aqui, tá? Então, basta redimensionar isso aqui de acordo com o tamanho que vocês quiserem. Não estou conseguindo selecionar essa parte. Agora sim, selecionei a parte de baixo. Então, essa parte visível aqui da janela de visualização 2D é a parte que será exportada com esse tamanho. Então, vem cá, salvar como, formato SVG, e aqui eu vou colocar F01, função 001. Beleza. Salvar em downloads. Ok. E aí, podemos vir aqui, importar, inserir, imagem, e vai vir de acordo com o que eu falei com vocês. Veio com aquela área de seleção. Veio com fundo branco também. Vocês podem vir cá. Já vem. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Quando sumir aquela parte daquela opção de transformar em forma, vocês cliquem aqui com o botão direito e venham aqui que ela aparece. Converter em forma. Feito isso, seleciona a parte de dentro. Opa, aqui deu errado. Novamente.
Vocês podem vir na parte de desagrupar, também funciona. Só que aqui, quando eu faço isso, eu desagrupo tudo. E aí, cada parte aqui, olha, está desagrupada. Para isso, basta selecionar tudo de novo, botão direito e vir em agrupar. Feito isso, a minha imagem volta para o estado normal dela e que eu consigo redimensioná-la, tá? Lembrando que ao redimensionar as minhas legendas aqui, os números, eles não vão crescer junto, tá? Eles não vão deformar tanto assim, então tomem cuidado com isso. Caso vocês queiram legenda um pouco maior, basta vocês alterarem lá no programa do GeoGebra que ele vai vir com formato um pouco maior. Mas a ideia central é basicamente essa, é assim que eu consigo inserir equações, inserir imagens aí na minha apresentação, tá? Tá tudo fora de esquadro, tá fora de formato aqui de ajuste, mas isso aí vai de acordo com o projeto de vocês. Aqui, como é um tutorial, não tem como fazer as coisas 100% perfeita aí, como se eu estivesse criando tudo do zero, tá? É mais para introduzir a ferramenta para vocês mesmo. E aqui vem a parte final de como exportar o arquivo. Eu já fiz isso, mas caso vocês queiram exportar em outro formato, basta alterar lá. A questão da gravação da tela. Normalmente eu utilizo o OBS Studio e o OBS tem como você mudar o formato de gravação. Tem como eu gravar a tela toda ou gravar uma parte da tela e basta vocês ajustarem esse tamanho. Fazendo isso eu consigo gravar só essa parte da apresentação aqui que está aparecendo na tela para vocês. Aqui a tela está captando, o OBS está capturando a parte escura, né, onde meu cursor está aparecendo, só que tem como fazer para capturar apenas essa parte aqui. Qualquer coisa, eu deixo esse tutorial para um outro vídeo. Mas no momento, eu acredito que isso aqui é o suficiente para vocês produzirem conteúdos voltados para a área de matemática. Como esse é o primeiro tutorial, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que pode melhorar. Percebi que fazer tutorial não é tão simples assim, mas acredito que deu para tirar as dúvidas aí de quem tinha me pedido.